Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, meu Deus, fala aos nossos corações. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Lendo esse texto, nós podemos tirar alguns aprendizados importantes para a nossa vida. Se nós ficarmos atentos à revelação dos textos sagrados, daquilo que a palavra de Deus ela fala para as nossas vidas, nós podemos corrigir alguns erros que nós cometemos no decorrer da nossa vida em alguns momentos. Há uma diferença entre revoltados e inconformados. Outro dia eu vi até um grande ministério aí, as lideranças desse ministério, encorajando, incentivando as pessoas a serem revoltadas. Tá bom, elas dizem lá, revoltadas contra os problemas. Tem que ser revoltado contra o problema, revoltado contra o diabo. Mas a Bíblia não diz isso. Poderíamos trazer da forma pejorativa, mas a Bíblia está dizendo para nós sermos inconformados. Quando você vai para o Aurélio, você vai ver a definição do que é um inconformado. É uma pessoa que não se conforma com certas situações. E o que Deus, por meio da sua palavra, Ele está nos ensinando? A sermos inconformados com o estilo de vida desse mundo. Porque o estilo de vida desse mundo é bater ou levou, é se pisar na bola aqui, você faz, acontece, você humilha, você mata. É sempre você levar a revolta. Você vê que é o contrário? Como que os líderes não... É melhor você fazer e dentro da realidade, você trazer à tona a realidade, do que você tentar trazer algo diferente de uma palavra, sendo que a palavra definitiva é revolta. E quando você vai olhar a definição de revolta no Aurélio, significa pessoas que agem precipitadamente, significa pessoas que são iradas, pessoas que são brabas, pessoas que são revoltadas, pessoas que são inconstantes. Olha a definição de revolta. E quando nós vamos analisá-las ao pé da Bíblia, nós vemos que isso, Deus ele fala para nós em Provérbios, quando fala sobre a sabedoria, sobre a prudência, ele faz um comparativo entre pessoas tolas e pessoas sábias. Então, a revolta, ela vem da raiz do tolo. A pessoa que toma decisões precipitadas, não calcula o impacto das suas decisões, e no fim, essas pessoas, elas acabam tomando atitudes erradas, equivocadas, precipitadas, que comprometem a sua vida, comprometem a vida deles, a vida do próximo, a vida daquelas pessoas que exercem influência sobre elas. Então Deus nunca nos incentivou, encorajou a sermos pessoas revoltadas, porque você ser uma pessoa revoltada está mostrando que você irá em momentos tomar decisões precipitadas, ficar com revolta, você ficar com rancor, você ficar com ódio, você não vai fazer coisas boas para a sua vida. Mas agora, o inconformado é você não se conformar com as situações e decisões erradas da sua vida, que está relacionada com o texto bíblico, com aquilo que Deus ele preparou para você. Tem pessoas que, às vezes, porque nós precisamos entender que os seres, depois que o pecado entrou no mundo, nós somos falhos, nós vamos errar, nós vamos falhar. Isso é normal de acontecer na nossa vida. Ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito. E nós somos aperfeiçoados, como diz a parte B do versículo. Nós precisamos transformar a nossa mente. Precisamos renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus, pelas orientações de Deus, pelos ensinamentos que Deus nos dá. Que se nós pegarmos esses ensinamentos e renovarmos a nossa mente, nós nos tornaremos pessoas sábias, tornaremos pessoas prudentes,
que calcula o impacto de uma decisão, que avalia as suas decisões embasada em algo que seja concreto, benéfico para as suas vidas. Nós não vamos viver a vida aleatória, agindo aleatoriamente, mas sempre tomando decisões. Tem fundamento a minha decisão? É certo? É correto? O que eu estou fazendo vai ajudar pessoas ou vai magoar pessoas, vai destruir pessoas, vai pisar em pessoas? Eu estou construindo ou eu estou destruindo? Eu estou propagando paz, pacificando ou eu estou destruindo, criando contendas? É muito diferente. Então nós não somos pessoas perfeitas. E falhamos e vamos falhar. E pessoas vão falhar conosco e vamos falhar com outras pessoas. E a Bíblia fala que a receita para tudo isso é nós sermos pessoas pacientes, perseverantes, pessoas que amam e que agem com sabedoria de acordo com os princípios de Deus. E Provérbios, a Bíblia fala que quando você é paciente, você é perseverante, você resolve qualquer coisa. A pessoa com paciência, com perseverança, com amor, com sabedoria, colocando os princípios, os conceitos corretos, certos, que estão desde a fundação do mundo, ela vai conseguir sobressair diante das dificuldades. Ou seja, a pessoa vai resolver problemas. Então, quando aparece o problema da nossa vida, nós não precisamos aceitar, nós não temos que aceitar. O que precisamos fazer é estar inconformado com a situação que estamos passando, que é negativa para as nossas vidas, e buscarmos fundamentos concretos, corretos, que vai fazer com que nós possamos resolver aquela situação. Não é ficar simplesmente revoltado. Porque nós vamos ver, e eu vou trazer para vocês alguns comparativos bíblicos, algumas pessoas na Bíblia, exemplos bíblicos, de pessoas que agiram de forma revoltadas e outras que agiram de formas inconformadas. E como que foi doloroso para essas pessoas que agiram de forma revoltadas e como que foi benéfico para as pessoas que agiram de forma inconformadas. Porque a pessoa que ela revolta, ela age de forma precipitada, ela não pensa para agir, ela não calcula o impacto das suas decisões. E aí ela comete muitos erros e muitos equívocos na sua vida. E isso traz muita dor, traz dor para a pessoa, traz dor para aqueles que estão próximos e que dependem, que exercem influência sobre a tua vida, que estão sendo influenciados por você. E às vezes acontece isso dentro da igreja. A pessoa às vezes erra. Às vezes o líder erra. O pastor, às vezes, ele erra. Às vezes no chamar a atenção de alguém, às vezes no fala de forma ríspida e que acaba as pessoas às vezes sentindo um certo desconforto e fica chateado e magoado com o pastor, ou com o líder, ou com um irmão que está no convívio da congregação com a pessoa. Aí o que acontece com aquela pessoa que ela é revoltada? Ela fica tão revoltada com aquilo, e o que o revoltado ele faz? O revoltado, quando ele percebe que uma coisa ela está errada, ele vai falar com outra pessoa, porque ele se sentiu injustiçado com aquilo. E muitas vezes tem até razão, está sendo injustiçado mesmo. Só que o revoltado ele vai falar com uma pessoa que não tem capacidade psicológica, emocional e espiritual para lhe ajudar. Ou seja, essa pessoa, o revoltado, ela vai fazer fofoca. Ó, tá vendo fulano? O fulano fez isso, ele falou isso para mim, ele fez aquilo outro, olha só o que ele fez com o outro. O revoltado, ele revolta com tudo, mas ele não se revolta com o mundo. Aí sabe o que ele faz? Essa igreja ela não está boa para mim, porque essa pessoa fez ali errado, o irmão está errando, o irmão está pecando, o pastor está falando, o pastor está deixando, o pastor está isso. Ele começa a colocar a culpa em todo mundo, mas ele também não assume as suas responsabilidades. Ele fica revoltadinho e ele começa a falar com um e com o outro, com pessoas que não têm estrutura para lhe ajudar, que não têm estrutura para lhe dar uma direção. E aquilo começa a ficar um disse-me-disse danado e que vai crescendo. Aí essa pessoa ela fala assim: eu não vou ficar mais nessa igreja,
eu não vou ficar mais nesse lugar, eu vou sair daqui porque aqui está todo mundo errado. Aí a pessoa pega e vai para onde? Para outra igreja. E na outra igreja também tem coisas erradas, onde há seres humanos, há falhas, há erros, há pecados que precisam ser tratados. E é preciso ser tratados com sabedoria e com paciência. Mas o revoltado chega lá e ele encontra problemas, defeitos, atritos, e ele fala assim, eu vou para o mundo. Mas você não está na igreja? Não estou não, porque naquela igreja eu fui, está tudo errado. Na outra igreja eu fui, está tudo errado. O certo é o mundo. Aí quando você encontra essa pessoa, está bebendo, está fumando, está agindo de forma de libertinagem, está agindo todo errado. Ela se revolta às vezes com um probleminha, mas ela não se revolta com o mundo. Ela se importa se o irmão do lado, se o pastor, se o líder falhou, se errou, falou mal, falou de forma equivocada com ela, mas elas não se importa em estar no mundo, bebendo, fumando, longe da presença de Deus, fazendo tudo contrário àquilo que é de Deus. Olha a diferença, olha só a posição de uma pessoa revoltada. Ela sempre faz isso, mas agora a pessoa que ela é inconformada, ela também percebe erros, ela também percebe situações equivocadas. Só que diferente da pessoa que ela é revoltada, que ouve o diabo, a pessoa revoltada ouve o diabo, sai daqui, aqui não é lugar para você, mete o pé, vai embora. O inconformado, ele vê essa situação de erro, de equívoco, não é de Deus, não procede de Deus. O pastor, o líder, o irmão, não agiu como um homem ou como uma mulher de Deus. Eu preciso orar por ela, eu preciso jejuar por ela, eu preciso ir até ela e confrontá-la. Fala assim, irmão, você errou comigo, você falhou, o que você falou, você me incomodou, você me feriu. E aí o Espírito Santo, ele traz à luz aquela situação. O inconformado, ele é direcionado pelo Espírito Santo. O inconformado, ele ouve a voz do Espírito Santo. O inconformado, quando ele é confrontado, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e ele entende. O irmão, me perdoa, é verdade, eu errei com você, eu te magoei, eu não quero ferir ninguém, eu errei. O irmão, eu sou fraco, eu preciso da sua ajuda, da sua orientação, para que possa me ajudar a sair dessa situação, a parar de criar esses problemas, a parar de ferir, é um erro que eu tenho. Então, o amor enche aquele lugar, porque o inconformado, não vos conformeis com o estilo de vida desse mundo. Você não se incomoda, você não fica inconformado com aquela pessoa, porque ela é uma pessoa boa, porque ela é uma pessoa próspera, porque ela é uma pessoa cativante, uma pessoa amorosa, porque ela está conquistando, porque ela está prosperando, porque ela está avançando, porque ela está melhorando. Você que é de Deus, você que é inconformado com o estilo de vida desse mundo, você não se importa com isso. Se a pessoa está crescendo, se a pessoa está prosperando, se a pessoa está conseguindo e você não conseguiu, tudo bem, você bate palma para a pessoa, você admira ela, você se importa com ela, você olha, você parabéns, você conseguiu ou não conseguiu, eu queria e não consegui, parabéns pelo seu sucesso, eu respeito, eu admiro o teu sucesso, o teu crescimento, o teu avanço. Agora, o que eu não sou conformado é com o estilo de vida do mundo, com aquilo que está me machucando, que está me maltratando, que está me ferindo, que está me incomodando. Essas situações, aquele que é de Deus, aquele que entende o estilo de vida de Deus, do reino de Deus, e não aceita o estilo de vida do mundo. Por isso a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você é amante do estilo de vida do mundo, você vai odiar o estilo de vida do reino de Deus. Porque o estilo de vida do reino de Deus é amar, é perdoar, é buscar solução aonde tem um problema. O inconformado com o estilo de vida desse mundo, ele busca a solução aonde há um problema. O revoltado, ele faz o contrário, porque ele ouve o diabo,
porque ele ouve o acusador, porque ele ouve o tentador, ele vai querer colocar mais lenha na fogueira. Ele vai querer jogar o problema do seu próximo no ventilador, para que todo mundo fique sabendo. Eu vou destruir ele, eu vou acabar com a vida dele. Então nós precisamos avaliar a quem nós estamos servindo. Estamos servindo a Deus ou o diabo? Quem é que nós estamos servindo? Quem que nós somos? Somos pessoas tementes a Deus ou tementes ao diabo? Somos servos de Deus ou servos do diabo? Nós estamos aqui para fazer o bem ou para fazer o mal? Servir o bem ou servir o mal? Nós somos sal da terra e luz desse mundo ou nós somos a escuridão? Nós somos trevas. O que as pessoas estão pensando a nosso respeito quando elas chegam próximo de nós, quando elas chegam ao nosso redor? Como que elas estão nos vendo? Como que você quer ser visto por Deus? Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser visto servo bom e fiel. Aí nós vamos olhar algumas pessoas que agiram de forma equivocada e que tiveram uma trajetória ruim nas suas vidas. Antes eu queria até falar, eu tinha uma funcionária, que essa funcionária ela até é eloquente, era uma pessoa assim que era legal, tratava bem as pessoas, mas ela não sabia receber uma repreensão. E um determinado dia falou assim, o negócio é meu, eu criei um negócio, eu entendo os meus clientes, e eu te contratei para que você possa agir assim, assim, assado com os meus clientes. Aí essa pessoa ficou revoltada. Eu não aceito isso. E se você não estiver satisfeito, você pode me mandar embora. Eu falei assim, por isso não. Você pode sair, ir até o contador e pedir para o contador lá fazer as suas contas e vai com Deus. Porque se você não está satisfeito com a nossa empresa, você também não precisa ficar nela. Foi curto e grosso. Era antes do horário do almoço, ela pegou, saiu e foi embora. Foi no contador, e o contador fez todos os direitos dela e ela foi viver a vida dela. Ela poderia ter tomado um rumo diferente. Eu acho que até hoje, isso já deve ter uns 5 anos, 6 anos, até hoje, eu nunca mais ouvi essa mulher empregada. Eu nunca mais vi ela trabalhando em lugar nenhum. Não sei se foi por escolha própria ou se foi pela falta de equilíbrio emocional dela mesmo. Nunca mais eu vi. Isso acontece no emprego. O revoltado, ele não consegue parar nos lugares, porque ele sempre se acha injustiçado e ele quer botar para quebrar. E ele começa a falar com falar nisso, tem uma história. Olha só, eu trabalhava numa empresa, muitos anos atrás, e os nossos patrões, eles eram muito exigentes. Era muito exigente mesmo. Só para não falar que era chato. E aí, tinha um camarada que ele trabalhava nessa empresa, já havia mais de uns 10 anos que ele trabalhava nessa empresa. E eu fiquei nessa empresa uns 3 ou 4 anos. E dentro desses 3 ou 4 anos, alguns colegas passaram ali. E esse rapaz, ele já estava lá uns 10 anos nessa empresa. Aí, chegava no sábado, no domingo, a gente estava lá limpando, mas está sujo aqui, limpa de novo. Às vezes a patroa fazia a gente limpar 2, 3, 4 vezes o mesmo lugar, porque ela não ficava satisfeita com a limpeza. Aí todo mundo começava a resmungar dentro da loja. Aí esse que tinha mais de 10 anos, não, eu não aguento mais isso, eu vou sair dessa loja, eu tenho que sair dessa loja. Aí os outros que estavam do meu lado falaram assim, eu também não aguento não, eu não volto mais aqui segunda-feira. Aí o cara acabava de limpar, não dá mais para mim não, tá? Você pode me mandar embora. Aí saía, os 10 anos continuava. Ele não falou que ia sair na segunda-feira e nunca saía. Aí entrava um outro funcionário. Aí passava um tempo, a mesma coisa. Limpa isso aqui, não sei o que, falando e passando as instruções. Os de 10 anos, eu não aguento mais. Esse pessoal aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que sair daqui. Aí, aquelas pessoas que estavam ali do lado, um deles fala assim, eu também não aguento mais. Eu não aguento mais isso aqui, é muito enjoeira, é muita exigência. Aí
Vou sair, parei de trabalhar. Há um deles que até entrou no vício das drogas, porque largou um emprego, achando que ia conseguir algo melhor, e nunca conseguiu, e acabou afundando no vício das drogas. E o de 10 anos, continuou. Passou lá 10, 12 anos, 13 anos, e eu só olhando, só observando aquilo. Falei assim, rapaz, ele bota fogo nos outros, que vai sair, os outros saem e ele fica. E com isso daí, eu tive a oportunidade de pelo menos 4 amigos meus trabalharem lá naquela empresa. Esses 4 saíram, e aquele que estava lá há mais de 10 anos, ele ficou lá trabalhando na empresa, e ficou por muitos anos na empresa. Então essas pessoas acabam colocando contenda, intriga. Ela gosta de botar fogo, tira você do foco, do seu objetivo, para que você possa perder a bênção, e você perde a oportunidade de estar bem empregado por muito tempo, crescer, florescer, ser promovido e chegar ao objetivo que você tanto quer. Esse cara, em mais de 10 anos, ele construiu casas para poder alugar, ele comprou carro, e ele fez um monte de bobo sair antes da hora. Inclusive, uma dessas pessoas, infelizmente, entrar no vício das drogas, porque nunca mais ele conseguiu um emprego que lhe satisfazesse a sua vida. O revoltado, ele age de forma precipitada e ele perde oportunidades. Essa moça poderia estar conosco, poderia ter continuado, porque ela tinha um potencial, mas ela não tinha sabedoria, era tola, não foi prudente e acabou perdendo essa oportunidade. E muitas pessoas estão perdendo empregos, oportunidade, porque se há um desejo no seu coração, há uma maneira de você conseguir solucionar essa situação, você conseguir alcançar o seu objetivo. É preciso você ter paciência, perseverança, sabedoria, prudência, amor por aquilo que você vai conseguir resolver. A Bíblia fala que se você vê um perito na sua área, essa pessoa vai andar com reis, ou seja, é você ser promovido. É você ser promovido até o lugar. Mas para isso você vai ter que ter paciência. Para isso você vai ter que ter perseverança, paciência, às vezes para poder aguentar a chateação, a exigência da pessoa. Às vezes as pessoas têm dificuldade e você, infelizmente, às vezes você está numa situação que é influenciada, e essas pessoas, elas estão acima de você e elas não vão ter uma comunicação que te faça você alcançar o seu objetivo, mas você tem que ter a autoinspiração, a perseverança para entender, não, eu sou bom, eu sou melhor, e eu vou fazer acontecer de forma que essas pessoas, elas vão um dia ainda chegar perto de mim e falar assim, olha só, eu errei com você, e você sempre fez com que nós pudéssemos ir ao próximo nível. Aí nós vamos ver alguns personagens na Bíblia, que eles agiram de forma equivocadas, e eles perderam a oportunidade de viver algo muito melhor. Por exemplo, Elias. Elias ficou revoltado. Jezabel, com o rei Acaz, ele traz pessoas de outro, Acabe, né? Rei Acabe, traz idolatria para Israel, e o povo começa a adorar, a fazer coisa errada. A mesma coisa se o pastor trouxesse coisas erradas, idolatria, trouxesse coisas erradas para dentro do altar. E Elias, homem de Deus, homem usado. A Bíblia fala que heróis da fé, no Novo Testamento lembramos de Elias como heróis da fé. Esteve no monte da transfiguração com Deus, com Jesus, Moisés, Jesus, Elias e os apóstolos ali, Pedro, Tiago e João. Homem tremendo, poderoso, mas ele ficou revoltado com aquela situação. Que isso? Idolatria aqui? Eu não aceito. E ele criou um alvoroço de uma tal forma, uma intriga, um furdunço em Israel, para mostrar que Deus é Deus, para mostrar que a palavra de Deus é verdadeira, para mostrar que Deus é fiel, que Deus é o Deus. Ele criou um problema tremendo para a vida dele, que chegou um momento que ele falou assim, eu quero a morte, eu não aguento mais,
me tira disso daqui, eu estou desgastado. Ele fugiu, saiu correndo, entrou na caverna. Nós vemos o lado positivo, e todo pregador, ele prega sempre pelo lado positivo, de que Elias foi uma bênção usada de Deus, e muitas das vezes eu já preguei isso, mas o que eu estou analisando hoje é o lado negativo da atitude e o comportamento de Elias. Elias poderia ter vivido muito mais, e Deus ficou com, você fez trabalhos relevantes, Deus teve que tirar ele de muitas enrascadas, mostrar que não fosse, eu entendi que você queria fazer isso, eu entendi que você queria defender o meu nome, defender os meus princípios, os meus conceitos, mas que você agiu de uma forma que você criou um problema tremendo para a tua vida, que o rei falou, a rainha, ela falou assim, eu quero que eu morra antes que o dia passe e eu não veja Elias morto, eu quero morrer, mas ele vai ser morto, procurem, né? Ela moveu todo o reino, falou assim, procure Elias e mata ele, eu quero só a cabeça dele. Você precisa entender que você tem limite. João Batista, ele falava na cara, você é cambada, você é víbora, e você não sei o que, tal. Você tem poder de Deus, às vezes o sujeito ele tem o poder de Deus, ele é usado por Deus, mas ele passa do limite, você precisa entender os seus limites. Não esticar muita corda, porque senão ela arrebenta. O homem poderoso, a Bíblia fala, Jesus fala que não teve homem maior do que João Batista, mas ele poderia ter agido diferente. Ele precisava ter entrado nessa intriga, nesse confronto com o rei, nesse confronto com o líder, ele precisava. O que aconteceu? É homem de Deus, mas não é imortal. Cortaram a cabeça dele e entregaram para a rainha na bandeja. Ele poderia ter vivido mais tempo. Ele poderia ter entregue porque ele anunciava, ele anunciava o caminho, apontava para Cristo. Ele poderia ter entregue com mais majestade, poderia ter entregue com chave de ouro. Falei, Jesus, aqui o ministério é contigo agora, eu vou te seguir, vou aprender mais, porque você imagina só, estar com Jesus, viver com Jesus, conviver passo a passo, olho no olho, aprendendo. Quem não gostaria de ter essa experiência? Ele abandonou essa experiência e trocou pela morte. É preciso você morrer antecipada? Olha só, a Bíblia fala que nós viveremos 90, 60, 70 anos, que passar disso é cansaço e fadiga. É preciso você morrer antes da hora, 16, 20, 30, 40, 50, 60 anos? Você pode assumir todas as promessas de Deus e fazer coisas positivas. Imagina se João Batista, por exemplo, ele vivesse 20, 70, 80, 90, 70, 100 anos, 100 e poucos anos, só indicando, Jesus, e aquilo. Ele iria estar anunciando, falando coisas boas, e daí ele iria estar gozando da plenitude de estar ao lado de Jesus e ouvir as palavras de Jesus Cristo, agora só na eternidade, porque Deus tem misericórdia. São situações que nós agimos, são atitudes que nós agimos, nós precisamos estar atentos. Ninguém olha isso. Pode ser até que eu seja criticado por falar isso, porque eu olhei o comportamento e uma atitude de forma precipitada e tola que encurtou a carreira e a vida de um homem poderoso em Deus, cheio da graça de Deus. Nem Jesus agradou todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Não vai ser eu que vou agradar. Eu tenho que falar para aqueles que querem, procurar aqueles que querem. Quem pagou o preço pelo pecado e deu a vida dele, quem se dispôs a dar a vida dele pela nossa salvação, foi Jesus, não sou eu. Eu não vou dar minha vida por ninguém. Quem fez isso foi Jesus. E eu não te aconselho você também a dar a sua vida em favor de ninguém. O que você precisa é pregar o Evangelho. O que você precisa é anunciar a salvação. O que você precisa é se importar com aqueles que querem ouvir, dar atenção para aqueles que querem, aqueles que têm interesse, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome da palavra da justiça. Esse sim você deve procurar. E há muitas pessoas, há 8 bilhões de pessoas nesse mundo, há pessoas que precisam ouvir esse Evangelho. A Bíblia fala que Jesus não voltará enquanto as pessoas não ouvirem o Evangelho, e você e eu temos a oportunidade, a capacidade, a possibilidade de levar o Evangelho a essas pessoas. Para que você vai ficar se importando com aqueles que não querem?
perdendo seu tempo, se desgastando, se autoflagelando, criando problemas para você, impossibilitando você de potencializar aqueles que estão contigo, maximizar o potencial daqueles que te acompanham, que andam contigo. Para que isso? Desnecessário. O mundo nos instiga a ser revoltado. Seja revoltado, seja brabo, seja inconformado, seja brabo, seja revoltado, seja uma pessoa que traz rancor, que traz ódio. Isso, faz isso, e você vai se dar mal. Salomão compara isso à tolice. Mostra que isso não leva a nada. Não faz bem para você, não faz bem para a sua alma. Você está se auto-envenenando. Não faz bem para você. Agora, a Bíblia fala, seja inconformado. Às vezes nós queremos fazer a coisa certa, mas fazemos do jeito errado. E Deus é misericordioso, nos tira de apuros, mas fica sequelas na nossa vida. Você vê Moisés, o revoltado, ele age de forma precipitada. Na hora que, peraí, eu sou de Deus, eu sou hebreu, eu estou servindo aqui os egípcios, eu estou às vezes chicoteando os meus irmãos, isso está errado, eu não aceito isso. E ele se revoltou, e no momento em que ele viu o egípcio batendo nos seus irmãos, ele pegou e bateu nele e matou. E aí ele teve que fugir. Fugiu, tinha um propósito. Essa parte eu não vou entrar, é outra história, é outra mensagem, é outra avaliação. O que eu estou mostrando é a atitude equivocada, precipitada, que tira você de viver uma vida melhor e mais relevante. Ele poderia ter sido grato, ele não quis ficar, às vezes nós pregamos isso, ele não quis ficar na riqueza dos egípcios, mas ele poderia ter sido grato a Deus e aos egípcios, porque os egípcios proporcionou para ele educação, sabedoria, habilidade, a desenvolver suas competências e habilidades. Ele poderia ter falado assim, estou indo embora, saído pela porta da frente, eu não quero mais, eu não aceito mais. Ele teve que sair fugido, ele não podia pegar e voltar, porque ele sabia que se ele voltasse, ele seria morto. E ele teve que ser tratado, protegido por Deus. Teve que passar no deserto, quase morrer, atravessar o deserto, passar fome, passar frio, por conta de uma atitude errada e precipitada, uma atitude de tolice. Faltou sabedoria. Ele poderia cumprir o propósito dele, mas de forma grata. Quero ser grato com o Egito, quero ser grato com os egípcios que me fez isso, mas eu tenho que viver uma outra história. Em muitos casos eu vou ter que confrontar vocês, porque vocês estão fazendo de forma errada. Eu tenho um propósito, tenho um princípio, mas ele agiu de forma errada. Tanto é que ele não foi aceito pelos seus irmãos. Ele achou, não, eu matei o egípcio que estava querendo matar você, e agora você vai querer matar a gente também? Porque quando você se revolta, você é visto como um rebelde, porque no dicionário está escrito lá, revoltado é rebelde. Revoltado é inconstante. O revoltado é uma pessoa que fica com raiva, que é brabo, que é precipitado. Isso é uma definição de revoltado segundo o dicionário. E a Bíblia fala que rebeldia é pecado de feitiçaria. Deus teve misericórdia, Deus tem um propósito, Deus vai pegar e vai ter misericórdia de nós. Deus tem um propósito na nossa vida, mas tem muitas coisas, muitas dores que nós não precisávamos passar. Se tão somente nós agíssemos com sabedoria, com prudência, calculando o impacto da decisão, buscando conceitos, princípios, fundamentos, para tomarmos nossas atitudes, para tomarmos nossas decisões, nós poderíamos viver uma história muito diferente. Moisés fica revoltadinho com Deus, com os israelitas, e ele pega e toca de forma, por acaso, pode sair água da rocha, pá, e a água saiu. Revolta, constância, precipitação. Ô Moisés, eu vou ter misericórdia de você,
Eu vou ter misericórdia de você, sou grato pelos relevantes serviços que você fez para a nação de Israel pregando o evangelho, mas você não vai entrar na terra prometida. Você é muito revoltadinho. Você age de forma precipitada. Chega um momento e ele fala assim: Deus, você está revoltado, se tu quer matar esse povo, então arrisca o meu nome. Eu falo assim: meu Deus do céu, tem misericórdia. Eu não vou arriscar o teu nome do livro da vida, não. Mas na terra prometida, comer o melhor dessa terra, que é a promessa. Se quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Por que eu não estou comendo o melhor dessa terra se eu tenho uma promessa de Deus? Por que eu não estou comendo o melhor dessa terra se o Deus a quem eu sirvo é um Deus de poder, é o Deus da prata, do ouro, de tudo que... Por quê? Por causa das minhas atitudes equivocadas. Por causa das minhas decisões precipitadas. Por falta da minha falta de sabedoria. Por conta da minha revolta. O estilo de vida desse mundo incentiva a revolta. O estilo de vida do reino de Deus incentiva ser inconformado com o estilo de vida desse mundo. Incentiva você a ser inconformado com o estilo de vida. Bateu na tua face, direita da esquerda. É com amor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É diferente. Qual é o reino que você está servindo? Qual é o reino que você está disposto a servir? Até quando você vai ficar vivendo uma vida de fracasso, uma vida de tentativa e erro, uma vida de ações e decisões precipitadas, sendo que nós temos a palavra de Deus? São conceitos, fundamentos elementares, milenares, que nos mostram aquele que fez e deu certo, aquele que não fez e deu errado, aquele que fez e se tornou uma pessoa feliz, aquele que não fez e se tornou uma pessoa triste, rancorosa. Caim tinha um potencial extraordinário. O cara era habilidoso. Ele fica revoltado. Ele primeiro, por conta das suas decisões precipitadas. Ele poderia dar o melhor da terra, sim ou não? Sim. Mas ele pega e fala assim: é para Deus? É para Deus, então eu vou pegar qualquer coisa. É qualquer coisa eu vou dar para Deus. Se Deus pega e fala assim: não, peraí, eu não agradei dessa oferta não. Abel, ele pega a melhor, fala: não, eu quero a melhor para Deus. Eu quero colocar no altar de Deus o melhor. E ele vai e coloca. Eu agradei de Abel, mas não agradei de Caim. Eu não entendo as pessoas gostam de ser tratadas com falsidade. Deus vai falar assim: eu agradei, tá bom, eu sei que você trouxe para mim, tá bom. Mas Deus é sincero. É sincero comigo, é sincero com você, porque Ele quer a nossa salvação, porque Ele quer que nós melhoramos. Por isso a Bíblia diz que o caminho do justo ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Deus quer que eu e você tenhamos um caminho, uma atitude, uma ação melhor a cada dia, que eu seja melhor hoje do que eu era ontem, que eu seja melhor amanhã do que eu sou hoje. Por isso Deus é sincero comigo e contigo, por isso que Deus ele nos confronta. Ele não quer condenar o mundo, Ele quer salvar o mundo. E se nós dermos ouvido para as suas orientações, as suas atenções, nós iremos viver com Ele a eternidade. E nós iremos arrastar mais pessoas conosco para viver a eternidade. Mas Caim fica revoltado. Eu não aceito isso. Por que eu só tinha que aceitar? Mas quem é você? Você tem que dar graças a Deus pelo ar que você respira. Quantas pessoas que gostariam de ter acordado hoje, levantado, olhar nos olhos da sua esposa, dos seus filhos, e dizer: eu amo vocês, sentar na mesa e se alimentar e falar: obrigado Deus pela minha família, obrigado pelo apetite, obrigado por tudo Deus. Quantas pessoas gostariam de ter falado, feito essa oração e não tiveram oportunidade de acordar hoje? Vieram a óbito, faleceram. E eu e você podemos reclamar de alguma coisa? Podemos murmurar?
Aquela geração de Israel ficou revoltada, porque Deus tem que dar carne, agora Deus tem que dar isso, agora Deus não deu, eu não acredito mais, eu não sei o quê. Corá, homem habilidoso, a família de Corá, potencial, eram homens fortes, família de habilidosos, mas ficou revoltadinho. A revolta traz a destruição para a tua vida. A revolta mata o teu potencial, mata o teu dom, mata o teu talento, destrói o teu propósito. Mas a humildade, ela te levanta, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Deus falou, não dá para conviver com este povo. Abre a terra e engole tudo, não vai ficar ninguém. Não dá. Poderia ter sido diferente. A minha, a sua vida poderia ser diferente. E pode ser diferente. Se tão somente nós largarmos a revolta de lado. Não deu hoje, vai dar amanhã. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu fui criado, gerado por Deus para vencer. Eu sou mais que vencedor. Deus me deu uma palavra, que eu serei por cabeça e não por cauda, que eu estarei por cima e não por debaixo. Se eu ainda não estou, não tem problema, o meu tempo vai chegar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Há uma semente de grandeza dentro de nós. Nós precisamos desobstruir a germinação dessa semente para que ela possa crescer, frutificar e cumprir o seu propósito. Homens tremendos, Jonas, rapaz, esse homem tremendo. Tem muitos pregadores, muitos líderes que faz um esforço tremendo para conseguir frutificar, para conseguir produzir e não consegue. Jonas com pouco esforço. Tá bom, Deus. É isso, só quer que eu vou lá, não tem jeito. Tá bom, eu vou lá então. Se vocês não se converterem, vocês serão queimados, Deus vai fazer acontecer não sei o quê. Ai, eu me arrependo. Ué, mas eu não queria isso não. Revoltadinho. Olha a dor que ele passou. Por pouco, por muito pouco, ele não teve a sua vida ceifada antes da hora. Foi preciso sofrer, foi preciso ir no mais fundo do abismo, para entender que quem está no controle das nossas vidas é Deus, que muitos são os planos, que muitos são os pensamentos dos homens, mas o que vai permanecer, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Não adianta brigar com Deus. Não adianta você querer sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar dói demais. E por isso Jesus fez o sacrifício perfeito. Eu fiz o sacrifício perfeito. Passei a conta, fechei a conta e passei a régua. Agora vocês têm que aprender. E ele diz mais, não nos enganou. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci. Agora vocês só precisam aprender o que eu estou orientando vocês, o que eu fiz, a forma como eu agi. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus falou assim, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Você quer ser revoltado, você quer ser brigão, você quer ser irado, você quer ser o bambambam, você não é nada. Não somos nada. Nós somos instrumento e ferramenta de Deus nessa terra, para não deixar que o diabo faça o que ele quer. Por isso ele diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. É isso que somos. E quando nós renunciamos esse propósito, nós viramos escuridão, trevas, e estamos destinados à condenação eterna. Reconheça quem você é. Reconheça a sua dependência em Deus. Você não tem que ser revoltado, você tem que ser inconformado com o estilo de vida desse mundo. E é isso que ele está dizendo. Aquele que é inconformado com o estilo de vida desse mundo,
ele vai comer o melhor dessa terra. Ele vai usufruir daquilo, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. É o que está dizendo o texto. Não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Transforme a sua mente. Aquele que é de Deus, Ele está sempre transformando a sua mente. Ele está sempre renovando o seu entendimento, renovando a sua mente. Espera aí, a forma que eu estou agindo, você tem que ter uma direção. A Bíblia fala, o povo sem profecia se corrompe. A pessoa sem direção, ela não chega a lugar algum. Quem não tem para onde ir, nunca chega a lugar algum. Quem não tem para onde ir, qualquer coisa serve. Mas será que é possível qualquer coisa para a tua vida? Se Deus te chamou para a excelência, se Deus te chamou para a grandeza, se Deus te chamou para ser relevante, Ele diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz.